A paz do Senhor, meus amados, meu nome é Adriana. Hoje eu estarei meditando com vocês lá no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 8, que diz: A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Em outras traduções diz: A ninguém devais coisa alguma, senão o amor que amais uns aos outros, senão a oração que orais uns pelos outros. Então a Bíblia nos ensina a não dever nada para ninguém. E isso é um grande problema até no meio cristão. Muitos cristãos devedores, muitos cristãos com a sua vida toda atropelada, porque não conhece a palavra do Senhor e não põe em prática aquelas diquinhas básicas que a Bíblia nos dá. Porque tudo que está na Bíblia, quando nós colocamos em prática na nossa vida, há mudança. Também tem lá no capítulo 7 de Romanos 13, ou seja, capítulo 13, versículo 7 de Romanos, que diz: Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Então, meus amados, esse versículo também, ele nos ensina não só a não dever nada para ninguém, mas nos ensina a honrar aquele que está acima de nós. Se nós temos um pastor, nós devemos honrá-lo. Ele merece ser honrado. Nós devemos respeito a ele. Se nós chegamos diante de uma autoridade, nós temos que chegar com prudência diante de uma autoridade. A quem honra, honra. A quem tributo, tributo. O que é o tributo? Os nossos impostos. Nós devemos pagar os nossos impostos. Se você tem um carro, você tem que pagar a documentação do seu carro. Você tem que ter sua habilitação em dias. Porque assim fala a palavra do Senhor. Que nós temos que andar em conformidade com a lei. Portanto, dai a cada um o que deveis. Não deva nada para ninguém. A Bíblia condena. Nós temos que ser prudentes. Nós temos que ter capacidade de administrar aquilo que o Senhor nos dá. Porque o Senhor sempre nos dá aquilo que é suficiente. Nós que muitas vezes queremos coisas além do nosso alcance. E nos complicamos com isso. Lá em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 6, nos diz: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? Aqui está falando de torre. Mas no nosso dia atual, é construção. Se você compra um terreno, você quer construir, você não vai simplesmente começar do nada. Você vai ter que ter uma base, você vai ter que ter um alicerce, você vai ter que fazer a conta de quanto você vai gastar. É isso que nós temos que fazer com aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Nós temos que administrar. Nós temos que saber administrar, nós temos que ser prudentes na administração. Lá em Hebreus 13, capítulo 5, versículo 5, diz: Sejam vossos costumes sem avareza, contendo-vos com o que tendes, porque ele diz: Não te deixarei, nem te desampararei. Olha que palavra linda que o Senhor fala para nós nesta manhã. Olha que palavra maravilhosa que o Senhor fala para nós hoje. Sejam vossos costumes sem avareza. Os nossos costumes não podem ser além daquilo que da nossa realidade, não pode fugir da nossa realidade. Nós não podemos gastar mais do que nós ganhamos. Nós não podemos viver de aparências, nós não podemos viver sendo devedores sobre essa terra. Nós não podemos dever nada para ninguém, senão a oração que oramos uns pelos outros. O amor que temos uns pelos outros, nós não podemos dever nada nessa terra para ninguém. E a igreja está cheia de pessoas devedoras, está cheia de pessoas com a sua vida desregrada, porque não tem sabedoria. Que você possa fazer uma análise de todos esses versículos que eu passei para você nesta manhã.
que você possa se adequar a eles e pedir sabedoria espiritual para Deus. Muitas vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, a conta atrasada, o celeiro está vazio, porque nós não temos controle. Porque o Senhor nos dá aquilo que é necessário para nós vivermos. Com o seu salário, você é capaz de viver. Se você tem um aluguel muito caro, procure um aluguel mais barato. Se você está tendo gastos a mais, corte esses gastos. Viva dentro do seu limite, porque o Senhor nada vai te deixar faltar. Não viva a sua vida atropelada, cheia de dívidas. Não é isso que o Senhor quer para as nossas vidas. Quantos que estão lamentando porque tem conta atrasada, quanto dentro da igreja estão lamentando porque vai cortar minha luz, vai cortar isso, vai cortar... Meu amado, a culpa é toda sua, porque você não tem administração sobre o que Deus te deu. Deus não vai te dar nada para que você passe necessidade. O salário que você tem é o salário que Deus vai usar para te abençoar. É através desse salário que você não vai passar fome, não vai dever nada para ninguém. Porque aqui ele fala, não te deixarei, nem te desampararei. Olha que maravilhoso, em Hebreus 13, 5. Não te deixarei, nem te desampararei. Creia nisso que o Senhor fala para você nesta manhã. E a ninguém devais coisa alguma. Porque isso já virou hábito no meio dos crentes, dos cristãos. Muitos têm devido, muitos têm pagado suas contas atrasadas, muitos têm dado desculpas para não cumprir com a sua palavra. A ninguém devais coisa alguma, meu querido. Isso não é bíblico. Você não está sendo um cristão verdadeiro se você... Não que você esteja longe da presença de Deus, não é isso que eu estou te falando. Eu estou te falando que você não está andando conforme as diretrizes do Senhor. Não está andando conforme o mandamento que Ele nos deixou, para que a nossa vida seja abundante sobre essa terra. Qual é a primícia? É o dízimo. Você tirou o dízimo, o que você vai fazer do resto do seu salário? Pagar suas contas como homem. Dai a César o que é de César. Pague os seus tributos. Você vai pagar os seus impostos. Você vai pagar o documento do seu carro. Você vai pagar a sua água, a sua luz. É isso que você vai fazer. Você vai colocar comida dentro da sua casa. Agora tem muitos cristãos que o bate-lata, o cristão tá dentro. Tinha irmãs, eu conheci irmãs que viviam de cesta básica, viviam de pedir ajuda para os outros. Dependia de ajuda do próximo para viver. Mas a igreja falava assim, tem um chá em tal cidade. Nós temos que pagar a van e nós temos que comprar a entrada, o convite. A irmã se esforçava e ia. Cheia de conta atrasada e vivendo à custa dos outros. Será que Deus se agradou disso? Será que Deus se agradou dela deixar de cumprir com as suas necessidades, porque o Senhor tinha arcado com isso, o Senhor já tinha dado o seu salário para abençoá-la, mas ela tirou do seu salário para fazer algo fútil em relação ao mandamento do Senhor. Porque qual que era a necessidade dela? Dai a César o que é de César, ela vai pagar as suas contas, para ninguém devais coisa alguma. Quantos cristãos não têm, dizendo que está fazendo a obra, participando de festas, participando de eventos, participando de chás, sendo que na realidade ele tinha que cumprir com suas obrigações como seres humanos civis sobre essa terra, para não sujar o nome do Senhor, para não sujar o nome da sua igreja, do seu pastor. Porque as pessoas chegam na igreja e falam assim, nossa, fulano não me paga não. Fulano é ruim pagador. E diz que é crente. Fulano tá me devendo. Fulano, cortou a luz do fulano. Cortou a água do fulano. Isso é vergonhoso. Isso é falta de sabedoria. Porém, meus amados, também tem aqueles que Deus põe à prova. Aí é outro caso. Se você é um bom administrador, se você com o seu salário você vive dignamente, você paga suas contas, você dá o que é do Senhor primeiramente, porque dá a César o que é de César. Os 10% do Senhor é do Senhor. Você vai lá e paga seus tributos.
tudinho, certinho. O resto que só você usa para sua alimentação, para sua casa, para os seus filhos. O resto, meu amado, se tiver além, se tiver sobrando, aí você pode contribuir com outra coisa. Aí você pode usar, sim, para dar as suas ofertas, porque a oferta é conforme nós podemos. Se você pode dar R$1, você dá. Se você pode dar 10, você dá. É conforme a sua realidade. Não queira fazer além da sua realidade dentro da igreja, participar de tudo que tem dentro da igreja se você não pode. Se você está com conta atrasada, se você está devendo para o seu próximo, pague suas dívidas. Pare de oba-oba. Pague lá na chuí das suas dívidas, chuí de cântara. É as suas dívidas, chuí de vastaramanaia. Não é cada bate-lata que tem dentro da igreja você ir, não. Não é cada chá você participar sem poder. Porque o Senhor não vai te deixar nada faltar. Se você fizer primeiro o que Ele manda, primeiro que está nos seus mandamentos, a ninguém devais coisas algumas. Compra com o seu papel sobre essa terra, seu papel civil, a ninguém devais coisa alguma. Ande na retidão do Senhor, ande nas leis do homem certinho, e nas leis do Senhor Jesus, que Ele vai te abençoar, é assim que fala a palavra. Ah, eu vou participar, está acontecendo tal coisa na igreja, eu vou participar porque Deus vai abençoar. Meu amado, Deus já está te abençoando quando você paga seus tributos corretamente. Deus não vai te abençoar mais porque você vai se sacrificar, deixar de pagar sua água, sua luz, para participar de coisas fúteis. Meu amado, se você está na presença do Senhor, se você vai para o culto, se você dá os seus dízimos, se você, conforme a sua disponibilidade, você dá suas ofertas, se você participa das coisas da casa do Senhor, o resto, meu amado, o resto é se você puder. A palavra de Deus não fala que você tem que participar de cada coisa que tem, que se levanta dentro da igreja. A gente participa das demais coisas quando nos cabe. Quando não nos cabe, nós não precisamos participar. Vou contar um testemunho rápido aqui para finalizarmos. Na minha casa, sim, era bem desestruturado o lado financeiro. E às vezes conta atrasava, e às vezes aquele perrengue. Um dia o pastor foi fazer uma campanha na minha casa em oração. E ali o pastor falou com meu esposo e falou assim, ó: Deus, a partir de hoje, tá te dando sabedoria para administrar o teu dinheiro. Meus amados, isso já faz alguns anos. E a partir deste momento que o Senhor falou com ele, nós nunca mais tivemos conta atrasada. Nós nunca mais ficamos devendo nada para ninguém. Muitas vezes nós não temos com que participar no a mais. Fazer aquele a mais. Mas as nossas contas estão pagas, o nosso alimento do dia a dia está certo. E a ninguém faz coisa alguma, nós estamos dentro da palavra do Senhor. Eu só participo de algo quando eu vejo que dá. Quando eu não vejo que não dá, eu falo, não dá. Eu não vou participar porque não dá. O dinheiro que eu tenho é para minha conta. Então eu não vou tirar um dinheiro de uma conta que eu tenho que pagar. É minha obrigação para participar do que quer que seja dentro da igreja. Meu dízimo nunca faltou, para a glória de Deus. E o Senhor tem suprido, o Senhor tem honrado. Então, meu amado, que você fique com esse testemunho. Que se você for uma dessas pessoas que está com sua vida uma bagunça, primeiramente ore a Deus, peça a Deus sabedoria, porque a sua vida já está uma bagunça. Então, você precisa pôr ela nos eixos. Nunca deixe de dar seu dízimo, é a primícia. Não esqueça nunca dele. Seu dízimo para Deus. E o resto, meu amado, e o resto, meu querido, você ora e você põe a sua casa em ordem. Em nome de Jesus. Que essa palavra tenha te edificado como cristão. E até mesmo você que não é cristão. A ninguém devais coisa alguma. Fica na paz do Senhor, meus amados. E eu espero que nessa manhã o Espírito Santo tenha falado com você grandemente. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém.